gente bonita deste canal que segue a Gota de Direito. É um prazer muito grande mais uma vez eu estar aqui para juntos nós aprendermos um pouco mais sobre direito. Bem, hoje eu gostaria de ter com vocês um papo meio informal sobre a diferença entre casamento e união estável. Às vezes as pessoas não conseguem compreender qual a diferença entre casamento e união estável e se existe diferença. Aí eu pergunto para você, existe diferença entre casamento e união estável? Antes de tudo eu gostaria de pontuar para vocês a seguinte coisa. Os legisladores, antes de legislarem sobre um determinado assunto, eles dão uma olhada na sociedade, o que tem acontecido na sociedade. E eles, quando eles foram fazer a legislação que fala sobre a união estável, eles, olhando para a sociedade, viram que as pessoas estavam vivendo em união estável. Aí, olhando para a sociedade, eles disseram assim: bom, tem havido mais união estável do que casamento, então a gente precisa legislar sobre isso, e foi o que eles fizeram. Legislaram. No Código Civil de 2002 veio versando especialmente sobre a união estável. Bem, eu gostaria de dizer que, deixando de lado um pouco dos preconceitos, dos pensamentos religiosos, daquelas pessoas que são mais tradicionalistas e tudo mais, eu gostaria de dizer o seguinte: casamento é uma coisa linda. Tem todo aquele ritual, a pessoa se veste de noiva, se prepara, o rapaz compra um terno maravilhoso, se prepara, se casam, antes tem os trâmites que precisam ser feitos para que aquele casamento ocorra, chamado a papelada, né? A papelada tem que correr para que o casamento ocorra. Existem algumas regras que devem ser vistas antes que a pessoa efetivamente se case. Tem corridos proclames, tem a cerimônia, e na cerimônia tem todo um ritual para se fazer o casamento, mas eu acredito que essa seja a grande diferença. E eu digo mais, não seria tão grande diferença que... E eu diria o seguinte, em se tratando de cerimônia, alguns doutrinadores até dizem o seguinte, que é interessante que você, quando faz um contrato de união estável, público ou particular, o seu contrato de união estável, quando você faz esse contrato de união estável, é interessante que você promova, sim, uma cerimônia de troca de alianças, uma cerimônia de juramentos para com o seu companheiro, para com a sua companheira, para que possa marcar essa data que você está fazendo uma relação de união estável com seu companheiro e a sua companheira. Então, essa não seria a diferença. Outra diferença que poderia surgir é com relação ao nome. Um leva o nome de casamento, o outro leva o nome de união estável. Não existe diferença. É interessante que as pessoas desconstruam este castelo que foi feito com o casamento e construam um novo castelo, incluindo a família chamada união estável. Por quê? A união estável, ela veio para aprimorar essa sociedade em constante movimento, em constante mudança, em constante pensamentos diversificados. Então esse instituto da união estável veio consolidar isso, dar direitos a esse relacionamento. Sabe por quê? Porque antigamente as pessoas que viviam em união estável não tinham direitos. Quando havia um falecimento ou qualquer outra coisa que separasse essas duas pessoas, cada um ia para o seu lado e não havia direitos, não havia o que se falar em direitos. Hoje já não é mais assim. Com a união estável advém também direitos. E falando em direitos, vamos falar também dos deveres.
Será que é diferente? Os deveres do casamento e os deveres da união estável. Vou contar um segredo para vocês. A união estável, com relação aos deveres, foi beber lá no casamento, da água do casamento. Porque nós sabemos que o casamento tem dever de fidelidade. O casamento tem dever de cuidado mútuo dos filhos, da prole. O casamento tem dever de cuidado entre um e outro. Eu devo cuidar do meu cônjuge e o meu cônjuge deve cuidar de mim, tanto fisicamente como psicologicamente. Gente, na união estável é a mesma coisa. Todos os deveres inerentes ao casamento também é na união estável. Na união estável eu tenho o dever de fidelidade com o meu companheiro e eu tenho o dever de fidelidade com a minha companheira. Eu tenho o dever de cuidar dos meus filhos, da minha prole, assim como o meu companheiro cuidar dos nossos filhos. Eu tenho o dever de cuidar do meu companheiro, assim como o meu companheiro tem o dever de cuidar de mim. Da mesma forma que acontece no casamento. Então não existe diferença entre casamento e união estável. Talvez não exista amor. Existe muito amor, tanto no casamento como na união estável. A única coisa que pode mudar de um instituto para o outro seria o nome. Um é casamento e o outro é união estável. Outra coisa que pode ser diferente também no instituto do casamento e o instituto da união estável seria o estado civil. Achei uma diferença. O estado civil. No casamento, o estado civil passa-se a ser casado. E na união estável, você vive em união estável. Você pode ser divorciado, você pode ser separado, você pode ser solteiro, mas você vive em comunhão estável, em união estável com o seu companheiro. Bom, é isso aí, gente. Não existe grandes diferenças gritantes, diferenças que façam com que a gente pense de forma preconceituosa com relação ao casamento e à união estável. Ambos formam uma família. O casamento forma uma família e a união estável também forma uma família. Ambos têm como peça principal o amor de um para com o outro. Ambos têm os mesmos direitos e os mesmos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês toda semana venham dar uma olhada no vídeo, que vocês passem para as pessoas que vocês acreditam que vão gostar, que vão compartilhar. Se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, faça aqui embaixo a sua pergunta sobre união estável, sobre casamento ou até mesmo sobre direito de família. Eu vou responder com todo carinho, com todo amor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.